Vamos continuar nossa série de mensagem, seguindo os passos de Jesus. E nós vamos ler primeira epístola de Pedro, capítulo 2. Primeira epístola de Pedro, capítulo de número 2. A partir do versículo de número 11. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 2, a partir do versículo de número 11. Esse ano de 2018, a ordem de Deus para a nossa comunidade aqui é para que nós sejamos uma igreja que siga ou que ande nos passos de Jesus. O texto diz o seguinte: Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que, mesmo que eles acusem de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Por causa do Senhor, sujeitem-se à autoridade constituída entre os homens, seja ao rei como autoridade suprema, seja aos governantes como por ele enviados para punir os que praticam mal e honrar os que praticam bem. Pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Vivam como pessoas livres. Não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Tratem a todos com o devido respeito, amem os irmãos, temam a Deus e honrem o rei. Escravos, sujeitem-se a seus senhores com todo o respeito, não apenas aos bons e amáveis, mas também aos maus, porque é louvável porque, por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições sofrendo injustamente. Pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido mal? Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito o bem, isso é louvável diante de Deus. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças. Quando entregava-se àquele que julga com justiça, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados, pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. Amém, amados? Esse texto aqui é o texto que algumas pessoas
não aceitam, não concordam e não estão de acordo com esse texto. E nós vemos isso nas pregações que são faladas, ministradas, que Deus nos criou para sermos felizes, para sermos bem-sucedidos, para conquistarmos, para sermos conquistadores, para sermos, para usufruirmos das maravilhosas bênçãos e promessas que Ele nos deu. E esse texto contradiz completamente essa teoria. Esse texto contradiz completamente essa tese de que Deus nos criou para nós sermos felizes, ser bem-sucedidos, para nós não sofrermos. Não foi para isso que Deus nos criou, para o sofrimento. O texto diz ao contrário. E como fala o contrário sobre isso? E é um texto que você dificilmente vai encontrar um pastor ou um pregador que tenha peito e coragem nos dias de hoje, para essa geração cristã de hoje, pregar. Porque se ele for pregar para essa geração de hoje esse texto, do jeito que está aqui, o povo abandona a igreja. O povo não aceita esse negócio aqui. Acompanhe comigo, por favor. Eu quero fazer hoje uma pregação expositiva, ponto a ponto, para não deixar dúvida nenhuma dentro desse texto. Então, olhando lá para o versículo de número 11. Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. O primeiro versículo aqui, Pedro está falando à igreja, ele escreve essa carta à igreja, e ele está dizendo quem nós somos agora em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus agora, nós somos no mundo estrangeiros e peregrinos. Nós não fazemos mais parte desse sistema do mundo. Cristo nos tirou desse sistema mundano. E Pedro, ele está falando para a igreja, insistindo que, como estrangeiros e peregrinos do mundo, nós cristãos venhamos nos abster dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Eu acho lindo a expressão que Jesus usa lá em Evangelho de João 17. Nós estamos no mundo, mas não pertencemos ao mundo. Nós estamos aqui, mas não pertencemos mais aqui. E eu acho mais lindo ainda a expressão que Paulo usa em Filipenses, dizendo que a nossa pátria não é aqui, a nossa pátria é o céu. Nós estamos aqui, irmãos, com uma ordem e com uma missão a cumprir aqui. E todos nós já sabemos que nós agora, como discípulos de Jesus, seguidores de Jesus, salvos em Cristo Jesus, debaixo da graça de Deus, nós temos a missão de influenciar o mundo, sendo luz e sendo sal. Nós não podemos mais sermos influenciados pelo sistema pecaminoso do mundo, mas nós temos a missão, a obrigação de influenciar esse sistema pecaminoso com a presença de Cristo, com a vida de Cristo e com o poder de Cristo na sociedade. Então Pedro, ele já começa dizendo
que em primeiro lugar nós precisamos nos abster. Ele está falando: ei, vocês já não são mais os mesmos. Ei, vocês são uma nova criatura. Ei, vocês foram regenerados. Ei, vocês estão no mundo, mas vocês não pertencem mais ao mundo. No mundo agora, vocês são estrangeiros e peregrinos. E por que nós somos estrangeiros e peregrinos? Porque já não vivemos mais de conformidade com as coisas do mundo. Ou pelo menos não deveríamos mais viver em conformidade ao padrão do mundo. Nós precisamos viver diferentes. Então, como que a gente descobre que alguém é estrangeiro no nosso país, na nossa cidade, no nosso bairro? Primeiro, pelo costume, não é verdade? Pelo jeito que vive, pelo modo de falar. É assim ou não é? Quando a gente encontra alguém de outro país aqui, ele não vai falar na nossa língua, ele fala na língua dele. É assim ou não é? E a nossa linguagem não é mais a linguagem do mundo. A nossa linguagem agora é uma linguagem diferente. É uma linguagem sadia, uma linguagem pura, uma linguagem diferenciada. A nossa maneira de viver, a nossa cultura já não é mais a cultura do mundo. A nossa cultura é a cultura do céu. Ou seja, nós somos diferentes. As pessoas olham para nós e dizem assim: pronto, e a gente já tem uma identidade, já, né, irmão? Lá vai o... né? Não é verdade? Lá vai o santo, a santa. Por que, irmãos, eles falam isso? É pela Bíblia que a gente carrega? Não, é pela nossa maneira de viver. É pelo nosso jeito de ser. É pelo nosso comportamento. O nosso comportamento dentro desse mundo é diferenciado. É diferenciado. No versículo de número 12, ele diz o seguinte, continuando ainda a preleção dele, né? Ele fala: vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que, mesmo que eles os acusem de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Amém? Olha que coisa linda. Ainda que eles nos acusem, ainda que o mundo nos acuse de muitas coisas, o fato é que, se nós vivemos de uma vida, de uma forma, seguindo os passos de Cristo, sendo discípulos de Jesus, se comportando como discípulos de Jesus, ainda que fale mal, uma hora eles vão ter que ver que nada daquilo que eles falaram era verdade, porque as nossas obras contradizem o que eles nos acusam fazer. Versículo de número 13, ele diz o seguinte: por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja o rei como autoridade suprema, seja os governantes como por ele enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. E aqui é uma coisa linda, hein? Porque nós estamos vendo aí muitos cristãos hoje querendo se enfiar em assuntos que ele não tem a mínima condição de debater. No caso da política, no caso da ação da polícia, no caso da ação do governo. Hoje a gente para e fica criticando o governo. Poxa, o governo é isso, o governo é aquilo, o governo é aquilo outro, o governo está bagunçando com o país, o governo... É assim ou não é verdade, irmão? A gente fica indignado, não é verdade? Mas a gente precisa parar para pensar o seguinte: porque se os governantes são instituídos por Deus, há um texto em um dos livros dos profetas, que eu não me lembro, que diz que Deus coloca e tira reis e governantes para regerem
as nações da terra. Então, se alguém se é posto lá, bem ou mal, se for para o bem é porque a nação está abençoada, se for para o mal porque é juízo de Deus sobre a nação. E se nós formos olhar a nossa nação brasileira, o nosso país, nós não estamos merecendo, irmão, boa coisa não. Nós não estamos merecendo boa coisa. Presta atenção. Se a igreja estivesse fazendo o papel dela como igreja, Rio de Janeiro não estaria como está. São Paulo não estaria como está. Alguns estados do nosso país não estariam como está. Se a igreja estivesse servindo a Cristo como deveria servir, não dentro dos seus templos luxuosos, frondosos, equipados, mas se estivesse na rua, apresentando a Cristo, vivendo como Cristo, dando exemplo, com certeza, muita coisa no nosso país não estaria acontecendo. Irmão, não existe aqui no nosso país, um estado que tenha mais igrejas do que o Rio de Janeiro. Não existe. Se você for no Rio de Janeiro, se você for no centro do Rio de Janeiro, você vai trombar, você vai tropeçar e cair em igreja. Tem uma rua no Rio de Janeiro que ela inteira, aonde era cinemas, aonde era teatros, virou tudo templo. E é um pé de guerra terrível. Lá tem Batista Lagoinha, lá tem Ministério Apacentar de Nova Iguaçu, onde que tinha aquele pessoal lá do toque do altar, trazendo a arca, aquela coisa toda. Irmão, lá tem igreja beça. Você vai tropeçando e vai caindo dentro das igrejas. Você tropeça e cai dentro das igrejas. Dentro das favelas onde o comando da criminalidade tem exercido a função mais influente, está cheio de igreja, mas as igrejas não conseguem transformar a sociedade. Não conseguem. Quem é que está falhando, irmão? Governo ou igreja? Quem é que está falido? A igreja ou o governo? As igrejas estão se degladiando uma com a outra, brigando uma com a outra. Os líderes estão se matando um com o outro, discutindo, envenenando o trabalho de um para que os membros de lá corram para a igreja dele. E eles acham que isso tá normal, é normal. E é bala perdida para tudo quanto é lado, tiroteio de manhã, de tarde, de noite. Aí depois a gente quer colocar a culpa em quem? No governo. Irmão, se a igreja estivesse sendo igreja no nosso país, o nosso país estaria bem melhor. Mas se os próprios pastores, os próprios líderes se corrompem no tempo de eleição, põe os membros para ser cabo eleitoral no dia, porque ganharam dinheiro do candidato, ganharam ar-condicionado, ganharam cadeira estofada, ganharam aparelhagem de som nova, entrou dinheiro para dentro dos cofres da igreja, aí o cara põe um rebanho todinho para vestir a camisa do maldito deputado, do maldito vereador, do maldito candidato a alguma coisa, para trabalhar para eles. Aí depois o cara quer falar que é o governo. Não,
Não, irmão, a corrupção não está só lá, a corrupção está dentro da igreja. Preste atenção, irmão, que se nós formos olhar a vida, a caminhada ministerial de Jesus, aonde Jesus passava, ele influenciava uma cidade inteira. Só ele influenciava uma cidade inteira. Ele criava o pandemônio dentro da cidade. Os governadores ficavam doidos, querendo matar Jesus. Os sacerdotes queriam acabar com a vida de Jesus, porque Jesus estava acabando com a farra da corrupção. Jesus estava tirando a venda dos olhos do povo, abrindo a mente do povo. O povo estava fugindo da falsa religião e sendo seguidor do Mestre, do Salvador, do Messias, do Cristo. E isso gerava um transtorno terrível. Eu gosto da expressão que é usada no livro de Atos dos Apóstolos, que quando foram levar o relato para o imperador da época, disseram: esses aí são os que estão alvoroçando o mundo, ou seja, colocando o mundo de cabeça para baixo. A ponto de os mágicos, os feiticeiros, irmão Fernando, pegar os seus livros de magia, levar para a praça pública e queimar no fogo, se convertendo a Cristo. Quem ganhava dinheiro com magia, com adivinhação, estava ficando falido, porque o evangelho estava desmascarando a falsa religião, e isso criava um transtorno. Quem vivia disso se convertia. Irmão, aonde uma igreja que segue os passos de Cristo está estabelecida, ela precisa gerar uma transformação. É fácil? Não. É da noite para o dia? Não. Mas nós precisamos fazer. Nós precisamos fazer. E o texto está dizendo que a igreja ela precisa se posicionar, se sujeitar a essa autoridade. As autoridades que foram constituídas, seja rei, como autoridade suprema, seja os governantes, como por ele enviados, e aí ele vai dizer para que existe o governo humano na terra: para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Irmão, se a igreja fizer o seu papel, o governo não perseguirá a igreja. Imagine você, pense bem comigo. Como pode uma igreja ilegal, eu vou explicar uma igreja ilegal, não estou falando da igreja de Cristo, eu estou falando da igreja local. Nós precisamos separar essas coisas. A igreja de Cristo que é o todo, certo? E a igreja local. A igreja local, vamos dizer que é essa daqui. Nós estamos dentro de um templo, certo? Cadeiras, púlpito, aparelhagem de som, membros, certo? Só que a lei do nosso país exige que para que a gente exista, nós tenhamos estatuto, nós sejamos cadastrados na Receita Federal, certo? Nós sejamos cadastrados no INSS, nós tenhamos o livro caixa com um contabilista, né? Nós precisamos prestar conta todo fim do ano para a Receita Federal, né? Se tiver alguém empregado e recebendo salário, nós temos o direito de ter também lá todos os trâmites do INSS, não é isso, irmã Vilma? Glória a Deus. Agora você imagine, o cara chega aqui e vai perguntar: cadê teu estatuto?
Qual é o número do teu CNPJ? Você é cadastrado? Não. Então você não pode existir. Nós vamos ter que fechar as portas. Aí eu vou dar um pulo e vou dizer: sai para lá, Satanás. Isso é coisa do capeta, do demônio. Satanás te mandou aqui, não foi? Para me perturbar. Foi o Satanás que mandou ou foi a minha negligência? Se o país exige, irmão, não é porque nós temos o CNPJ que nós perdemos a essência de igreja. O CNPJ serve para o governo, mas a essência da igreja continua em nós. Nós não podemos perder a essência da igreja, mas precisamos andar conforme o governo do país exige que nós andemos, dentro da lei. Se para nós podermos ter essa porta aberta é necessário o número do CNPJ, você pode passar ali, pegar o número do CNPJ e ver lá, depois entra lá na Receita e vê se está ativa mesmo, viu? Pelo amor de Deus. Está ativo, graças a Deus. Amém, irmão? Aí como é que eu posso chegar, assumir o púlpito, pegar o microfone e querer ministrar bênçãos? Bênçãos, se eu estou de uma forma ilegal, aonde exige a obrigatoriedade da legalidade. O que é que eu estou fazendo dentro desse texto aqui? Cumprindo ou desobedecendo? Fora isso, fora esse texto, ainda temos o texto de Romanos 13, do versículo 1 ao versículo 7. E eu gosto mais do versículo 7, que diz o seguinte: pagar imposto, dar honra a quem tem honra, né? E eu guardo mais ainda a palavra de Jesus: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Amém, amados? Aí eu quero profetizar, botar a mão na cabeça dos outros e ministrar bênção, eu estando ilegal, descumprindo o mandamento bíblico. Fala para mim, irmão, que bênção que é essa aí? Você quer esse tipo de bênção para a sua vida? Como é que uma igreja pode seguir os passos de Jesus se ela descumpre o que está escrito nas Sagradas Escrituras? Se ela não cumpre o que está nas Sagradas Escrituras? Se ela não vive o que está nas Sagradas Escrituras? Como que eu posso ordenar a bênção do Senhor sobre a vida das pessoas dessa forma? Como as pessoas podem ser abençoadas se eu, como pastor da igreja, não estou cumprindo o que a Bíblia ordena que eu cumpra? E é essa geração, irmão, vou te falar uma coisa para você, escute aqui: de 100% das igrejas, que aqui no país, de 100, e eu vou falar sem medo de errar, 60% elas estão legalizadas. A cada dia, em algum lugar do país, estão abrindo igrejas. Só não sei a quantidade. Aqui na Santa Rosa já tem um monte. Santa Cruz dos Navegantes é um bairro pequeno. Tem 22 igrejas. Se juntar as 22 igrejas, não dá um número de desviados das igrejas. E não está resolvendo nada lá. Venda de droga, prostituição, quebra-pau, roubo, briga entre as igrejas. Tem ministério que tem duas congregações no mesmo bairro. Lá dentro. E está lá, um brigando com o outro lá, disputando espaço. E não estão resolvendo nada dentro do bairro. Não melhora nada dentro do bairro. E a boa parte, tudo ilegal.
sem estatuto, sem CNPJ, e está lá, ordenando a bênção. De quem? Não sei. Seguindo, versículo de número 15. Pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Esse texto aqui é lindo porque ele fala o seguinte: não adianta partir para o bate-boca. Não adianta partir para a discussão. O texto está dizendo que a melhor forma de a gente vencer isso é praticando o bem, porque assim nós vamos conseguir silenciar a ignorância dos insensatos. Versículo de número 16: vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Isso aqui é espetacular, irmão. Há uma confusão generalizada que diz que agora que está livre em Cristo Jesus, eu posso tudo. Posso tudo. Estou livre. Eu estou... Leia comigo lá, por favor, Gálatas 5. Gálatas 5. Gálatas capítulo 5. Versículos 1. Versículo de número 13. Gálatas capítulo 1, versículo 1 e versículo 13. Gálatas. Eu falei o quê? Gálatas 5. Foi? Então, Gálatas capítulo 5, versículo 1. Melhorou? Gálatas capítulo 5, versículo 1 e versículo 13. Eu vou ler na NVI, que é a melhor tradução que eu já... Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Versículo 13 diz assim: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Irmão, eu sou livre para ir e vir, graças a Deus por isso, mas isso não me dá direito de eu cometer pecado, ou viver na prática do pecado, ou fazer tudo que me bater na cabeça de fazer. Deixa ter claro, irmão. Ganhei a liberdade, louvado seja Deus. Mas ele dá dois conselhos aqui. Primeiro, para a gente não voltar a ser servo do pecado. Segundo, é o quê? Para não usar dessa liberdade para dar ocasião à vontade da nossa carne, a prática do pecado. Vamos ler lá em 1 Coríntios capítulo 6. Primeiro Coríntios capítulo 6. Versículo de número 12. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Aí vamos ler também lá, 1 Coríntios 10, 23.
1 Coríntios, capítulo 10, versículo 23. Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Um dia me perguntaram o seguinte: pastor, tatuagem é pecado? Aí eu fiz outra pergunta. Eu respondi com uma pergunta. Aliás, eu falei o seguinte: a pergunta não é essa. A pergunta correta é o seguinte: é necessário fazer a tatuagem? Outro me perguntou: pastor, é proibido beber? Eu disse sim, não, você fez a pergunta errada. É necessário beber? Você acha necessário marcar o seu corpo? Você acha necessário beber? Não, não acho. Então você já tem a resposta. Se não é necessário, não é preciso fazer. Qual é a necessidade de marcar o corpo? Qual é a necessidade de chapar o coco de cana? Fale para mim. É porque eu acho bonito. Você acha bonito? Então tá bom. Pergunta para aquele que habita no teu corpo se ele acha bonito. Aí as pessoas falam: eu preciso pensar. Não precisa pensar mais nada, a resposta já foi dada. Se não é necessário, é melhor que não faça. Não é porque os outros fazem que você deve fazer. Mas a Bíblia proíbe. Eu falo assim: a Bíblia não tem questão de proibir ou não, filho. É simples. Se eu for pegar um texto, eu vou no Antigo Testamento e lhe provo: não faça as marcas no seu corpo. O que você entende de não marcar o seu corpo? É não fazer tatuagem. Mas se eu pegar esse texto para lhe falar, você vai dizer para mim que isso não vale por causa do Antigo Testamento. Então já lhe faço a pergunta direta: você acha que o Espírito Santo vai se sentir bem com o templo, a casa dele marcado? Se foi o Espírito Santo quem inspirou, quem escreveu as Sagradas Escrituras, e foi ele mesmo que detalhou lá: não marque o seu corpo, você vai querer brigar com Deus ainda? Vamos largar de modinha, porque a igreja não vive na modinha do mundo. A igreja não é regida pelo modelo do mundo. A igreja ainda continua sendo regida pelo Espírito Santo de Deus. Ele nos deu a liberdade, ele nos tirou, ele arrancou o poder do pecado em que nós habitávamos, ele nos tornou livres, e ele diz o seguinte: olha, não volte a ser escravo de novo, e não use dessa liberdade que lhe foi garantida para você se revolver como a lama que se revolta de novo na lama, o porco que se volta lá para a lama de novo. As pessoas ainda não compreenderam. A igreja, ela não precisa do modelo profano do mundo para alcançar pessoas. O que a igreja precisa é pregar o evangelho, é viver o evangelho, é praticar o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós não precisamos de luz, de neon no culto. Nós não precisamos inventar cultos para atrair ninguém. A igreja não deve atrair, a igreja deve ir, fazer a missão, ir para o mundo, buscar e resgatar as pessoas, e não atrair.
A igreja não tem que ficar copiando o modelo profano do mundo. Porque hoje já tem boteco gospel. Já inventaram o boteco gospel. E se não falha a minha memória, eu já vi que já inventaram até o hotel, ou ali, o motel gospel. Ah, tem funk, já tem rock, já tem samba, já tem pagode, axé, né? De onde vem isso? Não, fala, de onde? Tiraram de onde? Não, fala para mim, irmão, de onde veio isso aí? Aí vem não vou falar por ética, em cima do trio elétrico, e vai dizer que todos os ritmos pertencem ao Senhor. Pleno carnaval. Carnaval gospel. Aí eu pergunto para você, que essas festas pagãs, elas já existiam antes de Cristo. Já existiam antes de Cristo. Já existiam antes da igreja estar estabelecida na terra. Mas quando foi que Jesus subiu? Ou foi dentro de ou participou de uma festa dessa aí? Quando foi que a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo participou do negócio desse aí? Fala para mim, já existia. É tudo festa pagã? Nunca. Agora vem a modinha. A Bíblia diz o seguinte, Mateus 7,13: a porta, ela é estreita. O que quer dizer isso aí, irmão? Que não é fácil entrar por ela. Aí ele diz, a porta é estreita, mas o caminho que leva à perdição, ele é largo. Vocês que fazem a escolha por onde vocês querem andar. E tem um texto que Jesus diz o seguinte: porfiai por entrar pela porta estreita. O que Jesus está falando? Lutem intensamente até vocês passarem por essa porta. Mas hoje não, irmão. Alguém disse uma frase espetacular: fui ao mundo em busca da igreja, mas eu encontrei o mundo dentro da igreja. Dentro da igreja. Hoje o negócio está sério. O negócio está sério, irmão. Se nós olharmos para dentro das Sagradas Escrituras, a igreja ela está sendo reprovada, a igreja local, não estou falando da igreja de Cristo, estou falando da igreja local, ela está sendo reprovada em quase tudo. Em quase tudo. A igreja está sendo reprovada. Nas suas ações, na sua liturgia, nos seus cultos, na sua procedência, na sua maneira de ser, na sua maneira de agir. Interessante que a fala é essa: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Meu Pai é eterno, não tem juízo não, irmão. Não tem juízo não, não sabe o que estão pedindo. Irmão, eu estou vendo tanta imundícia que estão me enviando. Eu vou parar um pouquinho de entrar dentro do Facebook, que cada dia que eu entro no Facebook eu passo o dia mal.
Eu fico ruim, irmão. Fico ruim. Eu fico desanimado. Fico desanimado. É uma bagaceira do demônio. Satanás colocou os adeptos dele lá dentro da igreja, irmão. É um imitando o Michael Jackson. Outros que uma música sem nada a ver com a Bíblia. E é um forró, é uma desgraça lá dentro, que eu vou falar uma coisa para você. Eu não sei como é que as pessoas conseguem participar de um culto desse. Eu não tenho, irmão, ideia de como as criaturas conseguem isso aí. Não, o povo acha que aquilo é de Deus. Deus está lá. Ainda diz assim, Deus desceu na casa. Dá vontade de escrever embaixo, se Deus descer na casa não sobra um, filho. Os dedos coça. Se Deus descer aí, filho, não sobra ninguém. Vamos falar sério. Vamos criar juízo, pelo amor de Jesus Cristo. Vamos voltar lá para o nosso texto. 1 Pedro. Essa mensagem eu não vou nem colocar no YouTube, porque eu vou matar um monte. Capaz de vir querer me pegar aqui. Versículo de número 17 diz o seguinte: tratem a todos com o devido respeito, amem os irmãos, temam a Deus e honrem o rei. O exemplo de vida cristã, irmãos, ele tem esse tripé aqui. Qual é o tripé? Tratar todos com o devido respeito. Eu posso tratar com respeito. Eu tenho a obrigação de amar, mas eu não tenho a obrigação de concordar com as ações. Se eu não concordar com as atitudes, com as ações de determinadas pessoas, eu não estou faltando com respeito e não estou deixando de amar. Porque amar, irmão, nada tem a ver com você aceitar os erros e as práticas erradas que as pessoas cometem. Ao contrário, quem ama adverte, quem ama confronta, quem ama diz a verdade e doa quem doer. Mas eu não sou obrigado a aceitar a má conduta, a aceitar os erros e passar a mão na cabeça e fazer vista grossa. Se eu não aceitar isso, eu não estou faltando com respeito e nem tampouco estou deixando de amar. Então o tripé na vida cristã tem isso aqui: respeitar a todos, amar os irmãos, temer a Deus e honrar o rei. Quando fala de honrar o rei, está falando das autoridades. Amém? Então marque aí esses 4 pontos interessantes aí: respeitar, tratar a todos com devido respeito, amar os irmãos, temer a Deus e honrar o rei. Aí ele vai falar uma coisa que também é um problema na igreja hoje, que tem uns crentes que são meio desavisados. Quando o versículo 18 fala de escravos aqui, em outra tradução é servos, está falando dos empregados. Os crentes que são funcionários e não são donos da empresa. Que tem alguns crentes, porque se acham crentes, filhos de Deus, quando eles entram para dentro de uma empresa, eles acham que já são superiores. Então eles batem boca com o supervisor, eles batem boca com eles desobedecem a ordem, rejeitam a ordem do coordenador, está entendendo? Ele não aceita a ordem do patrão, aí vai dizer assim: esse filho do capeta. É engraçado que é o filho do capeta que abriu a porta para o filho de Deus, né, irmão? Trabalhar, não é verdade? É uma coisa muito doida. Fala para mim, irmão. Não é verdade? Não é, irmão? Não é muito louco esse negócio? O cara está desempregado, infeliz.
das costas oca, envenenado do rato, está desempregado, vive enchendo o saco do pastor para orar. Pastor, ora por mim, porque eu estou desempregado. Eu estou aceitando qualquer negócio. Oh, aleluia. Aí tá com o pastor de fazer a missão dele. Vai orar, vai jejuar pelo miserável, infeliz das costas ocas. Aí pastor ora, pastor jejua, Deus abre a porta, o cara entra. Com uma semana o cara já está dando trabalho. Com uma semana ele já está questionando o encarregado. O encarregado dá uma ordem, ele fica, por quê? Por que tem que ser eu? Tem um monte aí, por que tem que ser eu? Entendeu? Aí chega na igreja, vai falar que está passando perseguição. Pastor, agora é o seguinte, você orou por mim, Deus abriu a porta, mas ora por mim de novo, porque eu estou passando perseguição. O cara não entende que ele foi colocado lá para fazer diferença. Ele não entendeu que Deus deu a possibilidade dele ser servo lá dentro, ser luz lá dentro, ser sal lá dentro. Ele não entendeu que ele foi posto lá para mudar o ambiente do negócio, para representar Cristo lá dentro. Não, ele tem que discutir com o cara. Por que eu? Por que tem que ser eu? Só porque eu sou mais novo? Só porque eu cheguei agora? Tem que ser eu? Por que não faz os outros? Você entendeu, irmão? É um problema grave. Olha o que diz o versículo 18: escravos ou servos, sujeitem a seus patrões com todo o respeito, não apenas aos bons e amáveis, mas também aos maus. Irmão, o crente é atribulado. Não, eu preciso falar isso. Não, o crente é atribulado. Tem crente que precisa ser. Ok, irmão. Tem crente que Deus precisa pegar assim no couro cabeludo e puxar ele assim. O cara é difícil. Mas a teologia que estão ensinando para a igreja é essa. Qual é a teologia de hoje? Olhar para o crente e dizer assim: não aceite o que as pessoas pensam a seu respeito. Não deixe ninguém lhe dominar. Não seja servo de ninguém. Mas a Bíblia diz que nós temos que ser servos uns dos outros. Não é isso que estão pregando por aí? Não é essa a ordem que é solta dos púlpitos em todos os cultos? Não é a mentira que é contada para todos nós? Ei! Deus vai te tirar da carne e vai te pôr por cabeça. Deus vai te exaltar. Aleluia! Terra, manto de cobianaia. Terra. Não é, irmão? Aleluia! Ei, glória! Deus manda te dizer que quem te viu na prova e não te ajudou, vai ver você lá. Aleluia! É assim ou não é, gente boa? Não é essa teologia que a gente tem ouvido hoje? Não é essa teologia que tem satisfeito os ouvintes, não é discípulos, os consumidores de Deus, os frequentadores de auditório, os viciados e gananciosos em riqueza e vida boa, que se dizem membros da igreja? Não é isso que os pastores empresários do altar, do púlpito, estão lançando sobre isso? Não é a mensagem coach
de hoje. Deus vai te exaltar, aleluia. Sonhe, sonhe, sonhe. Deus vai realizar os seus sonhos. Mostra na Bíblia isso para mim. Não, mostra na Bíblia onde que está esse negócio. Que Deus vai realizar algum sonho meu. Que Deus vai realizar algum projeto meu. Mostre na Bíblia. Aponta para mim. Ah, pastor, José não teve sonho. Eu falei, meu filho, mas quem disse que o sonho foi de José? Quem falou que o sonho foi de José? Quem disse isso? Sonho nunca foi de José. O que José teve foi a revelação do projeto de Deus para a vida dele. Mas o sonho nunca foi de José. Nunca. É que a gente procura o caminho mais fácil para as coisas se ajeitarem do jeito que a gente quer que se ajeite na nossa vida. Não é verdade? Mas Deus colocou no coração de José um projeto que ia levar ele ao cumprimento desse projeto. O projeto era de Deus. O sonho, na verdade, era de Deus. Não era de José. Então a igreja, hoje, ela está perdendo essa essência de ensinar para o povo, um empregado, que ele precisa aprender a ser servo de Cristo onde ele trabalha. Que lá ele tem que ser exemplo, e ele não tem que ficar questionando ordens, e ele tem que ser um exemplo e trabalhar, ainda que seja debaixo de perseguição ou sofrimento, para o patrão bom e para o patrão mau, da mesma forma, e ser um exemplo lá. Ele foi posto lá para servir, e não para ser servido. Não é para ficar questionando ordem. Só que esse tipo de ensinamento nas igrejas hoje não é feito. É ao contrário, fala para o cara sonhar alto. Entendeu? O cara não terminou a 4ª série do 1º grau. Ele quer ser gerente de uma multinacional. O cara não sabe nem o que significa organograma, mas ele já quer ser gerente do RH. É ele que quer fazer a seleção de quem entra e de quem sai. Aleluia! Hã? O cara mal sabe falar português, irmão. Entendeu? E ele já quer entrar na área de departamento de estratégia internacional. Me ajuda aí, pelo amor de Deus, gente. Traga essa criatura para a terra novamente, que ele foi para Marte. Traga de volta para a terra, em nome de Jesus Cristo. Irmãos, o Espírito Santo de Deus, a ação do Espírito Santo de Deus, não nos rouba a capacidade de pensar, de ser inteligente, de saber qual é o nosso lugar na sociedade. Se eu não tenho o estudo, eu posso almejar, mas eu preciso me preparar para chegar até lá. Enquanto isso, o que tiver que ser, será. Você servo limpando vidro, porque a minha escolaridade só deu para isso. Mas eu vou estudar para acabar os meus estudos, fazer curso e vou chegar onde que eu quero. Mas Deus não vai pegar um cara que não tem estudo e colocar lá no topo.
Ô irmão, aprenda uma coisa: Deus, Ele não pula etapas. Ele não pula etapas. Ele segue a risco todo o planejamento. Aí diz o versículo de número 19: porque é louvável que por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições sofrendo injustamente. Aí ninguém quer ouvir isso aqui não. Aí pegou pesado agora. Agora doeu, não. Isso aqui eu não quero não. O pastor disse para mim, os pregadores disseram essa semana, que eu nasci para vencer. Eu nasci para vencer, eu nasci para ser feliz. Eu não quero esse negócio de sofrimento perto de mim não. Não, esse negócio não é para mim não. Não, principalmente injustamente. Como é que eu posso ser justo e sofrer injustamente? Não, está errado esse negócio. É ruim, hein? Quero não. Vou arrancar essa parte da Bíblia. Já que foi Pedro mesmo que escreveu, deixa Pedro de lado. Não é verdade, irmão? Olhe para mim aqui. Qual de vocês, do tempo que vocês estão dentro da igreja, vocês ouviram algum pastor pregar sobre esse texto? Que disse para você o que está escrito dentro desse texto? Até no aconselhamento. Quando chega assim, pastor, estou passando por um momento lá difícil, tal, e estou pensando, estou orando para sair fora de lá. Aí o pastor vai abrir esse texto para dar o conselho. Deixa eu te falar uma coisa, filho. Vamos ouvir o que Deus tem para falar através da palavra. Você acha que esse cara não vai tomar um copo de veneno quando sair, irmão? Ele vai morrer, irmão. Porque hoje as pessoas não querem ouvir a verdade. Não é a verdade que eles querem ouvir. Eles vêm para o culto para ouvir coisas que amenizem a alma, que faça a alma relaxar, que faça a alma se sentir bem. Eles não querem ficar desconfortáveis com as verdades de Deus, porque a verdade de Deus ela desconforta. Vai me dizer que tu está confortável ouvindo isso aqui? Vai me dizer que você está pulando de alegria que você está ouvindo isso aqui, que você tem que viver isso aqui, que você tem que praticar isso aqui. Deixa eu ver sua cara de alegria. Quero ver se você está sorrindo hoje, se alegrando, explodindo de alegria para dentro, dizendo assim com você mesmo: hoje eu vou sair daqui praticando tudo isso que eu vi. É ruim, hein? Alguém está se mordendo por dentro. Irmão, só é salvo e só suporta as verdades de Deus os salvos. Os eleitos à salvação, os escolhidos de Deus, os regenerados em Cristo Jesus, os que passaram pelo processo da regeneração. Só esses que entendem e compreendem as verdades de Deus, as verdades dos céus, as verdades elementares da fé cristã. E sabe que não é fácil. E que de fato seguir os passos de Jesus é renunciar. É dizer não para si mesmo. É dizer não para as próprias vontades e aceitar o que Cristo tem para nós, e ponto final. Estamos terminando.
Aguenta mais um pouquinho. Versículo 20. Pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido o mal? Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito o bem, isso é louvável diante de Deus. Olhe para mim aqui, seguindo nos passos de Jesus. Me responda, que mal que Jesus fez para ter sofrido tanto? Bora. Vamos. Aponte o mal. Um só. Um malzinho que ele fez. Para ter sofrido tanto. Para ele tomar as chicotadas que ele tomou. Apanhar do jeito que ele apanhou. Ser cuspido e humilhado. Receber uma coroa de espinho. Ser cravado numa cruz. Ser exposto à humilhação, ser escrachado diante de uma multidão. Fala para mim, irmão, o que Jesus fez para merecer tudo isso? Agora você consegue compreender de quem era a culpa? De quem era a culpa? Olha do lado aí. Isso. Isso. Quer acusar alguém? Olha do lado aí. Hoje você tem direito de acusar. Só hoje. Só nesse momento. A culpa está aí. Mas ele sendo bom e não tendo pecado algum, ele humildemente, em obediência, sendo servo, passou por tudo isso para que o nome do Pai fosse glorificado no Filho. Agora a gente, culpado da cruz de Cristo, do castigo que estava sobre ele, pensamos que temos o direito de não sofrer aqui. Nós achamos que não temos esse direito, que Deus não tem o direito de deixar a gente sofrer. A gente se acha tão bom, mas tão bom, que a gente é capaz de colocar Deus na parede e dizer na cara de Deus: eu não mereço passar por isso. A gente se acha tão bom, mas tão bom, que a gente fala na cara para Deus: Deus, eu não aceito isso. Eu não estou de acordo com isso, Deus. Olhe para você, olhe para a pessoa do lado aí. Encontre alguma bondade, pelo amor de Deus. Não, vai. Encontre alguma bondade. Uma bondade que justifique que você não merece padecer sofrimento na terra. Vai. Vai. Uma só, vai. Você já parou para pensar o quanto nós somos ingratos com Deus? Você já parou para pensar o quanto que a gente não entendeu nada do que Deus fez na nossa vida? Quem já parou para pensar nisso aqui? Se não parou para pensar, pense a partir de hoje. O quanto você e eu somos ingratos com Deus. Pare e pensa. Porque se você acha que você não é merecedor de sofrimento na terra, você não tem que estar nem aqui. Você tem que ir para o céu. De tão bom que você é. Mas mesmo sendo bom, a Bíblia diz que nós temos que passar por sofrimento.
Porque Cristo também sofreu. A Bíblia diz que ele é como ovelha muda que ia em direção ao matadouro. É uma coisa interessante você conversar com um pastor de ovelha. Ou estou falando ovelha, ovelha. Ele vai te falar alguns segredos da ovelha. Primeiro que a ovelha é um animal míope. Ela não tem uma visão boa. É por isso que Jesus ele não fala que onde eu estiver as ovelhas vão onde eu estou. Ele diz que quando ele fala as ovelhas ouvem e reconhecem a sua voz. Elas são comandadas pela voz, não pelo olhar. Ela é um animal que ela não grita. Ela não tem expressões. Ela não se expressa. Ela não se expressa. E é por isso que ela precisa de alguém que cuide dela. E é interessante que quando ela está indo para o matadouro, ela sabe para onde ela está indo, mas ela não esboça uma reação de revolta. O pastor de ovelha diz que ela lacrimeja, ou seja, sai lágrimas dos olhos da ovelha quando ela está indo em direção ao matadouro, mas ela não esboça a reação de rebelião. Por isso que essa expressão, ovelha muda que vai ao matadouro. E a gente, quando está passando por algum momento, a gente quer espernear, quer dar coice, quer esbravejar, quer gritar, quer murmurar, quer peitar Deus, quer colocar Deus no canto da parede e exigir que Deus nos explique alguma coisa. É isso que é seguir os passos de Jesus? Versículo de número 21. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. Olha aí a pessoa que está do seu lado e diga: siga os passos de Jesus. E eu quero ver você brigar com a Bíblia, discutir com o que está escrito aí. Concluindo, versículo 22 a seguir: ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados, pois vocês eram ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. É lindo, e vamos fechar aqui, versículo de número 23. Isso é uma prática que nós temos que aprender, irmão. Quando ele era insultado, não revidava o insulto. E tem crente birrento, né, irmão? Se vir, vai tomar. Se falar, vai receber. Porque aqui é o seguinte: toma lá, dá cá. Você entendeu, irmão? Qual é o exemplo de Jesus aqui? Quando ele era insultado, ele não revidava. Quando sofria, o texto diz? Ele não fazia ameaça. E hoje o que mais a gente vê é ameaça dos crentes. É crente ameaçando o outro.
né? Tem crente que é tão briguento, mas se acha tão íntimo de Deus que diz assim para o outro: eu não vou te pegar não vou sujar minha mão contigo não, mas eu vou para o joelho. Eu vou para o joelho e Deus vai resolver essa parada. É muita cara de pau colocar Deus dentro de uma imundícia dessa, né, irmão? Eu não vou sujar minha mão contigo não, irmão, mas eu vou. O cara vai orar, ou para Deus matar, ou para Deus colocar a mão. Olha a mentalidade do crente, irmão, do dia de hoje. Crente da Doninho. Imitação de acute. Ralo que dói. Estamos assim hoje, irmão. A gente arruma as nossas confusões e quer que Deus extermine os nossos inimigos, amarra. Mata ele, Deus. Mostra que tu é comigo. Põe ele lá na UTI. Faz infeliz só sair de lá quando vim pedir perdão. Meu irmão, eu vou orar. Deus vai colocar uma enfermidade em você e você só vai ser curado quando você for pedir perdão ou eu for orar por você na sua casa. Não tem um sapo boi lá no monte, lá quase tem um infarto batendo no pé. Eu sou homem de Deus. E eu do outro lado dizendo, que Deus lhe mate aí agora, em nome de Jesus. E ninguém está querendo saber se você é ou deixa de ser. Uivando ainda, parece um cão raivoso. Que exemplo de cristão, né, irmão? Uma vergonha para o evangelho. Isso gravou para colocar para todo mundo ver. Olha que as ideias. E diz mais ainda. Ele não fazia ameaça, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ou em vez de ele ficar discutindo, ele ia até o Pai e dizia: Deus, isso está nas tuas mãos, a justiça é sua e não é minha. Faça o que o Senhor achar melhor. Mas não revidava, não discutia e não batia a boca. Amém, amados? Seguindo nos passos de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor?